Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. E hoje o vídeo eu tô me preparando, fazendo uma revisão de tudo que eu estudei no meu mestrado, porque eu quero trazer esse conteúdo depois. Quero dar aulas desse conteúdo, quero trazer esse conteúdo como cursos e eu vou compartilhar o meu momento de revisão de estudo com vocês, né? Vai ser no mesmo esquema dos estudos de dinâmica veicular, que eu dei o nome de aula, mas nem é lá muito uma aula, eu tô revisando. Então encarem da mesma forma. Aqui vai ser, de fato, um estudo, né? Eu vou revisar os conceitos e vou tentar ir escrevendo para que todo mundo veja e comentando, né? Vamos lá! A gente vai começar a mecânica do fluido básica, essas propriedades do fluido, certo? Deixa eu botar você aqui, certo? Bom, propriedades do fluido, certo? No geral, mecânica dos fluidos não tá só não é apenas um tópico que se preocupa diretamente com a estrutura dos gases, dos líquidos, né? Na verdade, ela também está focada, ela está mais focada, né? Ela não está muito focada nessa parte molecular, ela está focada nos parâmetros, né? Nas variáveis de campo, que a gente chama de quantities, field quantities, né? Nas variáveis. Quais são as variáveis? Certo? Variáveis de campo, que são a velocidade, certo? A densidade e a pressão, certo? Todas essas variáveis, elas dependem da posição x, certo? E do tempo. Então todas elas estão em função de posição, deslocamento, né? Ou tempo, né? Displacement, position, né? E tempo, certo? E aqui pressão. Ok, certo? No geral, elas são introduzidas como uma média do volume, né? Uma média do volume considerando as propriedades das moléculas, né? Eu acho que é melhor eu ler em inglês e comentar. É muito mais interessante. Field quantities are introduced as averages over some volume of the respective properties held by the molecules, né? Então, no geral, é como eu comentei, ela é introduzida como uma média das propriedades de campo, né? As propriedades de campo têm geralmente que ser determinadas como eu faço essa média é feita, essas propriedades elas são definidas de acordo com a média em função do volume, certo? Eu faço uma média dessas propriedades de P no volume, né? Para um determinado volume.
Logo, esse volume é um parâmetro crítico, né? Então, o volume médio, ele precisa ser o volume médio do campo. Ele precisa ser grande o suficiente para conter muitas moléculas, certo? De forma que essa média ela seja representativa das propriedades macroscópicas dessas moléculas. Ou seja, eu tenho que ter molécula suficiente. Quando eu vou calcular esses parâmetros aqui, eu preciso pegar um bom volume de controle com moléculas suficientes, certo? Para que esses parâmetros seja representativo, certo? Então eu tenho um volume médio que parâmetros sejam representativos. Porém, né, então eu preciso que seja grande o suficiente. O volume seja grande o suficiente para que os meus parâmetros, propriedades macroscópicas, sejam representativas. Porém, ele precisa ser pequeno o bastante. Ele precisa ser pequeno o bastante para não ser afetado por efeitos macroscópicos. Não ser afetado por efeitos macroscópicos. Então, eu posso definir uma coisa. Eu posso definir que L1 é muito menor que D, que é muito menor que L2, certo? Que é o que? O meu parâmetro aqui é um comprimento, né? É um comprimento. Para eu ter uma ideia do meu volume. Importante ponto aqui é que essas definições são válidas para líquidos, certo? E gases. Então é válido para líquido e gases. No caso dos líquidos, certo? Eu tenho o quê? Eu tenho uma estrutura, né, amorfa. Certo? Então eu não tenho uma estrutura cristalina, né? No caso dos gases, as moléculas estão bem distantes umas das outras. E o típico dos gases
se movem e colidem aleatoriamente. Certo? Aleatoriamente. Bom, aqui já temos algumas boas definições, certo? Uma coisa importante também de se dizer é que eu tenho um comprimento específico, não é comprimento específico, eu tenho uma distância, um gap, que a gente chama de mean free path. Certo? Que é por onde é onde eu tenho condições específicas do ar, certo? Em condições ambientes, certo? Essa trajetória livre, né? Média, no caso, ela varia de 10 a 100 nanômetros. Considerando ambiente, né? No caso, pressão, temperatura, condições normais de temperatura e pressão, né? Ou seja, são condições ambiente, né? Certo? É isso, certo? Então, tudo que eu estou descrevendo aqui é o que a gente chama de hipótese do contínuo. Certo? É o que a gente chama de hipótese do contínuo. Basicamente, minhas quantidades de campo são, como eu falei, velocidade, densidade, pressão, temperatura, certo? E todas elas estão associadas a uma posição específica e um momento específico, certo? Então, na hipótese do contínuo, o que a gente está dizendo aqui é que a hipótese do contínuo estabelece que eu tenho diferentes condições, propriedades, certo? Em diferentes pontos do campo, certo? Então eu vou ter partial ρ, partial x. Isso é equivalente ao limite de h tendendo a zero. E aí eu vou ter aqui dentro uma função. Essa função é dada por esse quociente. Eu tenho ρ, certo? Em função de x mais h, y, z e o tempo. Menos o mesmo ρ, porém em função de x, y, z, t. Veja que eu tenho x mais h, certo? Deixa eu só fechar isso aqui.
Fechado. Certo. Eu tenho um x mais h, ou seja, eu tenho aqui é um deslocamento, é quase como se fosse deslocamento final menos inicial. Vocês conseguem ver isso? Porque eu tenho um h aqui, né? Mas aqui eu não tenho, né? Tenho um h aqui, mas aqui eu tenho só x, certo? É importante mencionar que para isso aqui ser válido, certo? As distâncias devem ser menores, né? Que escalas moleculares. Por isso, que a gente tem H tendendo a zero, né? Certo. Eu tenho e aí eu posso desenhar aqui para vocês um gráfico bem interessante que ele mostra a variação da densidade, certo? De acordo com a posição desta partícula no campo, certo? Então vamos botar aqui. O que é isso? Ok, não esquece aqui. Não. Certo? Aí eu vou ter certo? Geralmente eu tenho essa variação de densidade. Aqui eu vou ter minha densidade, aqui eu vou ter minha posição, certo? Ou seja, geralmente mais ou menos aqui vai ser 0,005, certo? Uma distância que já é muito pequena. Então veja que enquanto a escala é molecular, né? Eu tenho uma grande variação. Tem uma grande variação da densidade, né? E aí é bom a gente já estabelecer propriedades do ar em condições atmosféricas, porque lá na frente a gente vai usar elas, certo? Então vou trazer esse gráfico um pouquinho para o lado. Certo? E eu vou fazer aqui a tabelinha com os principais valores de densidade, viscosidade dinâmica e viscosidade cinemática, que são muito usadas em cálculos de aerodinâmica, de mecânica dos fluidos. Ele tá me perturbando aqui. Certo. Aí vamos fazer uma tabelinha aqui, pegar 3 temperaturas principais, certo? Aqui
temperatura em Kelvin, né? Aí aqui 250 Kelvin. Aqui a gente passa o tracinho aqui, outro tracinho aqui. Perfeito. Aí aqui fica 300 Kelvin e aqui 350 Kelvin. Aí eu vou ter a viscosidade dinâmica, certo? Dada em Pascal segundo, certo? Para 250 Kelvin, a viscosidade dinâmica do ar é 15,96 vezes 10 a menos 6. Para a viscosidade a 300 Kelvin é 18,46 vezes 10 a menos 6. Em 350, 20,82 vezes 10 a menos 6, certo? Aqui, passo o tracinho aqui. E agora eu tenho a nossa densidade dada em quilograma metro cúbico, certo? Importante deixar claro. A 250 Kelvin 1,3947, a 250 1,1614 e a 300 Kelvin 0,9950. E aí o último traço para a viscosidade cinemática. Viscosidade cinemática, a letra certo? Metro quadrado por segundo. Temos que isso aqui é o que? 11,44 vezes 10 a menos 6. Para 300 Kelvin, 15,89 vezes 10 a menos 6. E para 350 Kelvin, 20,92 vezes 10 a menos 6. Pronto, tá aqui nossa tabelinha que vai acompanhar a gente por muitos cálculos, né? Beleza. Seguimos adiante. Densidade e viscosidade. Deixa eu ver aqui. Tudo bem. Certo, densidade e viscosidade, certo? São dois parâmetros do fluido, né, que dependem da temperatura e da pressão. Então a gente já escreve aqui, certo? Densidade e viscosidade, certo? Viscosidade, e eles dependem da temperatura e da pressão. Então a gente escreve aqui em função de T e de P. Mesma coisa para viscosidade, função de T e de P, certo? Aí a gente vai desenhar uns outros gráficos aqui, esse já mais interessante, que é a variação da viscosidade e da densidade com a temperatura, certo? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos começar pela densidade, né? Vamos começar pela densidade.
tinha que estar errado. Bom, variação é praticamente uma linha, certo? Que vai ali de menos 10 graus Celsius até 50, certo? Aqui é a temperatura em graus Celsius, ali até 50. Aqui é a densidade, né? Dada em quilograma segundo, certo? E aí ela vai de 0,8 até 1,6, bem aqui. E aqui a gente está partindo de mais ou menos 1,30 e alguma coisa, porque aqui é 1,3. Então veja que a densidade ela cai com a temperatura de uma forma quase que linear, né? Bem aqui no meio nós estamos a 20 graus. Então a condição que a gente viu ali dos dados nos diz que a densidade a 300 Kelvin está mais ou menos aqui, que é em torno de 17 graus Celsius, né? Que está bem aqui, que é o, deixa eu ver, tá bem aqui, 1,1614, certo? Esse aí é a forma como a densidade se comporta na variação de temperatura. Agora vamos ver a viscosidade. Em se tratando de carros, isso ajuda até a gente entender ali como óleos se comportam, né? Embora aqui seja para ar, né? Então tá. Então bora aqui. Aqui já é viscosidade. Viscosidade tem uma outra dinâmica. Também é linear, mas é proporcional, né? Diretamente proporcional, né? Quer dizer, não é diretamente proporcional. Eu diria que é linearmente positivo, né? Aqui eu tenho uma relação negativa e em viscosidade eu tenho uma relação positiva, né? Então a viscosidade ela parte mais ou menos daqui, cresce, certo? De novo nós temos 50 graus aqui, né? Aqui é a nossa temperatura em graus Celsius, aqui menos 10. Aí aqui vai de 1,4 a 22. 1,4 a 2,2, certo? Vezes 10 a quinta, certo? Isso aqui é a viscosidade. Viscosidade cinemática, viscosidade dinâmica. Viscosidade dinâmica em função da temperatura, certo? Dada em Pascal segundo. Ok. Aí, para nossa caso que a gente vai usar muito, que geralmente a gente usa o ar a 17 graus Celsius. Aqui é 20. Aí o caso que a gente estava comentando, né, ali nas tabelas, 17 graus Celsius, nome bem aqui, certo? Eu vou ter o que? 18. Aqui eu vou ter 1,8 46 vezes 10 a quinta, certo? 10 a menos 5. Aqui vou botar o menos 5 aqui, certo? Aqui onde parte a linha tá entre 1,7 e 1,6.
né? E é basicamente assim que densidade e viscosidade variam, né? E é interessante a gente ver isso porque a energia cinética das moléculas nos gases, né? Ela tem ali um movimento aleatório que a gente chama de movimento Brownian motion. E esse movimento ele aumenta com a temperatura. Então as moléculas vão ficando agitadas, certo? O que é que acontece quando a temperatura sobe? Se eu tenho maior agitação das moléculas, certo? A temperatura subiu, eu tenho maior agitação das moléculas, certo? As minhas forças intermoleculares também vão aumentar. E o que é que significa isso? Minhas forças vão aumentar, a viscosidade também vai aumentar, certo? Isso em gases. Importante, certo? O líquido ele se comporta de uma forma um pouquinho diferente, porque as moléculas elas estão mais compactadas, embora estejam livres para se mover, certo? Então, diferente dos gases, quando a temperatura sobe num fluido, num líquido, quer dizer, certo? A viscosidade cai, certo? Então temos aí diferentes relações, certo? Mas é importante também pontuar. Quem é que tá mandando mensagem? É importante pontuar que muito disso que é usado em aerodinâmica sempre se supõe o ar em condições isotérmicas, né? Até para facilitar os cálculos, certo? E também se considera que a dependência da viscosidade, certo, sobre a pressão é desprezível, uma vez que está se trabalhando com regimes de velocidades subsônicas, certo? E isso é importante já para a gente deixar claro, né? Então vamos só anotar aqui, né? Considerações. Isotérmico. Certo? Isso é do ar, certo? No caso a gente vai lidar com aerodinâmica, então é ar. Certo? E viscosidade não depende da pressão, certo? Uma vez que estamos com velocidades subsônicas. Perfeito. Para terminar esses pequenos guidelines do contínuo, né? Hipótese do contínuo. Temos aqui o que é uma partícula de fluido. Partícula de fluido e elemento material.
Beleza. Bom, basicamente a gente definiu que são fluidos, né? Uma partícula de fluido eu preciso saber que termo é esse. Eu conheço esse termo, mas não estou totalmente certo. Translate. Certo, uma partícula de fluido é um pedacinho do fluido, uma porção, uma partículazinha do fluido, certo? Que se move junto com o fluido por inteiro, certo? Em uma dada velocidade, que é a velocidade do fluido, certo? Isso é a partícula do fluido, certo? É uma ínfima parte do fluido. Fluido que se move com a velocidade local do fluido, né? Certo. E o elemento material? Bom, o elemento material é uma região do fluido. Já não estamos falando de partícula. Ela concentra ali naquela região, ela tem uma identidade, né? Ela tem, que eu quero dizer com identidade, ela tem características ali inerentes ao fluido e ela se move em conjunto com o fluido em que está na sua vizinhança, né? E é composta pelas mesmas partículas do fluido, certo? Ou seja, um conjunto, uma região do fluido. Que mantém ali características, certo? Não é que mantém, é que ela admite características de acordo conforme se move com o fluido inteiro, né? Certo? Então, a gente pode dizer também que pontos materiais, certo? Correspondem a partículas do fluido, certo? E eles são identificados em uma dada posição, certo? Pontos materiais são identificados em uma dada posição e é muito importante a gente ver isso, certo? Pontos materiais, linhas materiais, superfícies materiais e volumes materiais são todos definidos dessa maneira. Correspondem a partículas do fluido, certo? Eu tenho um ponto material, corresponde a uma partícula. Eu tenho uma linha, corresponde a várias partículas, certo? Superfície, várias partículas formando a superfície. Volumes, um volume de partículas do fluido, certo? E
E elas são identificadas, certo? Pontos materiais. São identificados, certo? Por sua posição. Espera, por sua posição, tá? Tô indo na frente do que tô escrevendo. Por sua posição. E a gente precisa ter ciência desse termo aqui. A posição vai ser dada por x, certo? Setinha, ou seja, um vetor, certo? Certo? Que é igual a x0. Essa é a posição em um tempo t0, que é o tempo de referência. Reference time. Certo? Então, a gente também precisa estipular em uma das últimas definições acerca de partícula. Tá desligado aqui. A gente estipula que uma partícula ela não pode atravessar a superfície de material, certo? Por quê? Porque a superfície de material ela se move com um fluido que é feito de partículas, né? Então a velocidade relativa entre a superfície e o fluido, na superfície de partículas deste fluido e a velocidade deste fluido é zero, certo? Então a partícula está retida, está restrita certo? Ao volume material, certo? Está restrita ao fluido, certo? Não podendo cruzar, certo? Uma superfície de material. Então, a velocidade relativa, certo? Entre partícula e fluido. Não, entre a superfície de material e o fluido, né? É zero. É sempre zero. Né? Bom, essa foi a parte de propriedades dos fluidos. Foi tranquilinho, mas a violência vai começar na próxima aula. A gente já vai ver movimento do fluido, certo? E o princípio da reciprocidade aerodinâmica, certo? A gente vai começar essa violência intelectual e muito provavelmente sairemos dela sem saber de nada, né? Mas vamos continuar tentando, certo? Fecho aqui 45 minutinhos de estudo, de revisão. Revisei a primeira parte, próxima aula, segunda parte. Próxima aula ou próximo estudo, né?
segunda parte. É isso, senhores. Obrigado se vocês gostaram. Nos vemos no próximo vídeo para mais sofrimento, fórmulas incompreensíveis. E é isso. Até a próxima.